Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está conosco aqui na nossa escola bíblica especial. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é a lição de número 2 dessa nova série, eu quero lembrar você de compartilhar o link, de enviar esse link para outras pessoas aí da sua rede, entre os seus amigos, para que esse conteúdo seja assistido pelo máximo de pessoas possíveis. Também é um momento de evangelização da palavra de Deus. Eu quero te lembrar também que nós estamos chegando na reta final da nossa conferência, a Conferência UMA, que vai acontecer agora no final do mês de novembro. Eu quero lembrar você que você pode fazer sua inscrição, são vários pacotes para participar desse evento, entrando lá no site da nossa conferência, que é conferenciauma.org. Você tem todas as informações lá para que você possa participar conosco nesse tempo de reflexão a respeito da missão de Deus, a missão que Deus está exercendo no mundo. Bom, hoje nós vamos estudar mais uma lição dessa nova série. Estamos falando sobre questões contemporâneas, as respostas bíblicas para essas questões tão difíceis do nosso dia a dia. E hoje nós vamos estudar sobre a questão do aborto, a nossa lição de número 2. Por isso eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica e vamos juntos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Segundo alguns dados internacionais, são cerca de mais de 70 milhões de abortos que acontecem no mundo por todos os anos. Esse é um dado bastante significativo para que a gente faça uma reflexão a respeito desse assunto. A grande questão é que o aborto está separado, dividido em duas partes aí, né? Em dois termos para dar significado a ele. Um é aquele que é chamado de aborto espontâneo ou um aborto que não é intencional, né? Que às vezes acontecem em algumas gestações. O segundo é um aborto provocado, que é aquele que envolve a decisão de uma pessoa para retirar, para interromper essa gestação. Há uma discussão bastante aflorada em nosso país. Essa discussão acontece em vários lugares do mundo, onde inclusive o aborto, esse aborto decidido, esse aborto intencional, ele já é autorizado e praticado de todas as formas.
No nosso país, essa discussão ainda não chegou a um finalmente, digamos assim, liberando totalmente o aborto para situações como essa, em que envolve essa decisão pessoal. Mas o que a Bíblia tem a falar sobre esse assunto? Um dos temas que sempre surgem nesses debates é justamente entender quando é que a vida está presente dentro do ventre de uma mãe. Quando é que começa a vida? A vida começa enquanto ainda é um embrião, ou apenas quando se torna um feto, acontece na concepção, acontece na 12ª, depois da 12ª semana. Quando é que a vida está presente? Há uma discussão entre os profissionais, né, da saúde, entre os cientistas, né, da vida humana, mas o que é que a palavra de Deus nos dá como resposta a assuntos como esse? Como é que nós, cristãos, salvos e redimidos em Cristo, devemos nos posicionar diante de questionamentos como esses? É justamente esse o objetivo da nossa lição de hoje, que ela tem como tema, a nossa lição de número 2, o que Deus pensa do aborto. E o objetivo dessa lição é justamente a gente olhar à luz da palavra de Deus quais são as respostas que a Bíblia dá, as respostas que esse olhar de Deus, que esse pensamento de Deus dá, para que nós, como seus servos, possamos nos posicionar e caminhar na nossa vida. Se você observou, nessa nova série de lições, várias questões éticas estão sendo postas. E a nossa intenção é sempre buscar o respaldo da palavra de Deus, da cosmovisão cristã, para que nós cheguemos a uma resposta bíblica para cada uma dessas questões. Bom, para a gente, então, caminhar nessa questão de hoje, né, nessa lição número 2, e buscar essas respostas na Bíblia Sagrada, está conosco o pastor Willy, que vai nos ajudar hoje nas respostas e nos comentários dessa lição bíblica de número 2. Pastor Willy, mais uma vez, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar, que Jesus possa iluminar você, para que a gente tenha um momento abençoador aqui. Amém, amém. Paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham. Tema sensível, importante, que Deus nos dê sensibilidade e sabedoria para tratar dessa questão de forma a abençoar, ajudar as pessoas a lidarem com isso. Amém. Acho que você tocou num termo aí que ele é importantíssimo quando a gente lida com questões que envolvem a vida humana e as decisões humanas, né? Que é a sensibilidade, né? Muitos sentimentos e muitas sensações estão envolvidas, né, em todas as decisões que o ser humano toma. E como a gente sabe, inclusive pela Escritura Sagrada, cada ser humano é único, né? Cada ser humano reage de maneira diferente. Mas como que a palavra de Deus pode nos ajudar? Vamos tentar buscar aqui essas respostas, e respostas inclusive para ajudar você que de repente está vivendo uma crise como essa de tomada de decisão na sua vida, ou você que já passou por uma situação como essa e também precisa entender biblicamente, pastoralmente, como é que você está diante de Deus, né? Então é isso essa é a tarefa, né, pastor? Sim, você sim. tem uma tarefa, eu ia colocar pesada aqui, mas acho que não é pesada. Com a Bíblia não é tão pesada, Sim, né? sim, verdade. Mas é uma tarefa bastante difícil para a nossa realidade. Bom, vamos então para a nossa pergunta 1, que vai falar justamente sobre a triste realidade do aborto, que é colocado aqui mesmo na introdução da nossa lição bíblica. E quais os principais argumentos que são colocados a respeito dessa defesa para legalização, que ainda não aconteceu no Brasil, da legalização do aborto sem nenhuma restrição. Bom, quando a gente fala de aborto, então, a gente fala dessa atitude de interromper a gestação, né? A vida ainda dentro do ventre. Então, existe o aborto que
às vezes acontece espontaneamente, infelizmente é uma realidade. E existe o aborto que é induzido, né? Que de fato é uma decisão da mãe, do pai, da família, onde se decide que não vai dar continuidade àquela gestação. Então esse seria o aborto que está em questão aqui, né? Esse aqui acaba sendo uma decisão da família, dos pais, da mãe, sobre ter ou não ter a criança. Aí cabe essa questão, cabe de fato ao ser humano interromper a vida, decidir se o feto a criança deve ou não deve viver, é correto, até onde é correto a gente definir se vive ou não vive. Eu acho que essa é uma grande questão. E parece uma questão, a gente sabe que é séria, mas é mais séria do que a gente pensa, né? Como você citou lá no começo, a lição até traz aqui para a gente esses dados, dizendo que esse aborto, que é uma decisão, ele chega a acontecer 73,3 milhões por ano no mundo. Ou seja, são muitos abortos, seja de uma forma legal, segura, ou de uma forma insegura, clandestina, mas é uma realidade muito intensa no mundo, né? Muitas mães decidem, de alguma forma, por essa decisão de interromper a gravidez antes que a criança venha à vida. E pensando um pouco sobre a nossa realidade aqui no Brasil, sobre o nosso contexto, o Código 128, o artigo 128 do Código Penal, ele vê 3 situações onde o aborto poderia ser considerado algo legal ou oficial, levando em conta que, diferente de muitos países, o Brasil ainda não trata o aborto como uma questão simples, natural, mas como um crime, né? E tanto é que isso é feito normalmente de uma forma clandestina, na grande maioria das vezes. Então ele coloca aqui 3 situações em que pode-se optar por um aborto de fato, por um interrompimento da questão da gestação. Quando existe algum tipo de risco à vida da mãe, em caso de estupro ou daquela deficiência, né, que é a anencefalia, né, quando a criança nasce sem questão do cérebro, né? Contudo, existem muitas leis em andamento na intenção de tornar o aborto algo mais comum e mais fácil dentro da nossa nação e dentro do Código. Então, esse movimento que já aconteceu em tantos países, né, de tornar o aborto algo mais comum, mais fácil, provavelmente se aproxima também da nossa realidade a cada dia mais. E eu acho que é aqui que a gente tem que pensar, porque existem países, por exemplo, que entendem que uma gravidez pode ser interrompida quando se entende que a mãe não tem condição emocional de gerar a criança. Sim, então, assim, é um negócio muito relativo, né? Então, assim, ia tornar muito generalizada a questão, né? Porque facilmente você conseguiria ali um atestado dizendo que você quer Basta um psicólogo fazer Basta um psicólogo que seja a favor do movimento aí de aborto, tornar isso oficial, que vai realmente se tornar algo muito comum. Uma outra argumentação que eles dizem também para alguns, o feto ele é só uma parte do organismo da mulher, né, do corpo ali, onde ela tem, de fato, essa decisão de continuar ou não continuar a gestação. Então, não é encarado ali como uma vida, de fato. Como se fosse uma extensão do corpo da mulher. Né? Como sendo só uma extensão aqui do corpo humano. E uma outra questão que eles trazem também é o fato de que, queira a gente ou não, muitas pessoas fazem isso de forma clandestina e vão continuar fazendo. Então, se oficializasse essa questão, tornaria mais seguro até para a vida da mulher. Então, a gente percebe que é um movimento, é uma questão difícil, né, essa de decidir se a vida continua ou não continua, e que existem movimentos no mundo que alcançam o Brasil e que provavelmente a gente sempre caminha um pouquinho atrás, né? Mas aquilo que é liberado em outros lugares acaba sendo comum também para a nossa realidade, que provavelmente a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Existe um lobby muito forte, né? Esse lobby do movimento, né? Essa pressão que esses movimentos pró-aborto fazem é muito forte, muito né? forte, muito verdade, forte. verdade. Né? Você tem, até mesmo no Brasil, você tem alguns movimentos, são chamados movimentos pró-vida, né? Os movimentos pró-vida geralmente são contrários ao aborto, né? E os movimentos pró-aborto geralmente são aqueles que incisivamente insistem que o Brasil ele é retrógrado, né?
em não acompanhar o restante do mundo no trato, né, dessa questão, né? Você tocou nesse assunto, por exemplo, dessa questão da extensão, né? Que alguns dizem que um dos argumentos, né, que surge inclusive a famosa frase, né, meu corpo, minhas regras, né, que é uma das frases alcunhada pelo movimento pró-aborto, né, em que, por ser uma extensão do corpo feminino, então a mulher toma a decisão se ela quer continuar com aquilo ou não, né? Sim, sim. Mas parece que já é mais do que comprovado de que o feto, na verdade, né, o embrião, o feto, ele não é uma extensão do corpo feminino, né? Ele é uma outra vida que inclusive, ele suga, né, do corpo feminino, mas ele é totalmente à parte do corpo. Ele é um outro corpo, um outro totalmente diferente, né? Sim, Tanto sim, que eu não sou, assim, só para a gente pontuar aqui, obviamente que todas as vezes que a gente faz o programa, a gente estuda um pouco as questões, mas não sou nenhum especialista nessa área, né? Mas essa razão, por exemplo, de haver essa diferenciação, né, ao corpo feminino e a um outro corpo, inclusive uma das causas de abortos espontâneos, né? O corpo repele porque para ele é algo estranho que está ali, né? Mas depois de que ele se firma, que ele está protegido ali, ele se desenvolve sem a participação da mãe, né? Sim, isso é muito sim, interessante, sim. né? É um milagre extraordinário. Um milagre né? extraordinário. Fala que uma das maiores evidências nítidas de Deus é a gestação, né? Da relação heteronácia. Eu acredito mesmo nisso. Igual dentro do ventre você tem todo o suporte para a criança ser gerada, alimentada pela mãe. No momento certo ela é colocada para fora. Eu até brinco, né? Nasce sem dente, mas do seio da mãe sai o alimento mais puro e pleno para sustentar essa criança, até que ela tenha dentes. Né? Então é uma coisa, é um milagre a gestação. Eu me lembro quando, logo que o meu filho nasceu, na primeira consulta que a gente teve com o pediatra, a médica disse assim, mãe, só dá mamar para ele. Mas pais de primeira viagem, né? Mas se ele ficar gripado, aí você fala assim, olha, é assim, ó, se ele ficar gripado, o seu organismo já compreende isso e o leite já gera alguns... Você olha e você fala assim, meu irmão, esse negócio só pode ter vindo... Assim, isso é o ápice do pensamento de Deus, né? Deus planejou isso com muita perfeição, né? A ponto de nos primeiros 6 meses que nasce um bebê, ele é totalmente sustentado por um líquido que, assim, para um adulto é intragável, né? Então, assim, é um milagre. É um milagre. Bom, tem um outro detalhe também, só a título aqui de introdução, para a gente entrar aqui na segunda questão, é que geralmente, né, Pastor Willy, quem decide quem vive e quem morre é alguém que alguém decidiu que ele vivesse, né? Sim, também, pensando do ponto de vista filosófico, é muito interessante isso, né? Porque você tem ali ou o familiar, os pais, ou a própria mulher, ou enfim, um marido, ou um homem, enfim, tomando a decisão ali, mas ele toma a decisão para que um outro tenha a vida interrompida, mas a dele não foi interrompida, né? Ele só toma essa decisão porque alguém não abortou, né? Alguém não abortou, né? Exatamente. É interessante isso, né? E aí cabe a gente pensar, né? Se de fato é coerente tirar a vida do que é inocente, do que não tem condição, né? Exatamente. Bom, vamos então para a nossa questão de número 2. Você está acompanhando aí, nós estamos na lição bíblica de número 2, o que Deus pensa sobre o aborto. Já passamos pela primeira questão, vamos à segunda. Com base no item 1 do comentário anterior, no Salmo 139, versículo 13. Esse é o Salmo, o texto base também da nossa lição, né? Esses versículos do Salmo 139. E Jó 10, 8 e 11, comente sobre o início da vida. O embrião pode ser considerado uma pessoa à luz da Bíblia? Aqui começa a afunilar o assunto, né? E aqui é uma das questões extraordinárias, né? Porque quando a gente olha para esses movimentos que são a favor do aborto, a gente percebe que a maneira que eles enxergam a vida ainda no ventre, né? É o feto, ou é uma extensão do corpo da mulher,
e ela tem esse direito. Porém, a Bíblia não olha dessa forma para a questão da vida gerada no ventre. Aí a gente tem aqui o Salmo 139, que o salmista adulto fala a respeito de si mesmo, né? De onde começa a sua história, de onde começa a sua vida, de onde Deus participava já da sua história, do seu desenvolvimento. Eu acho incrível que, estava lendo essa semana a respeito disso, que a nossa formação está intimamente relacionada ao ventre ainda. Inclusive que algumas formações de personalidade vêm de influências, traumas, sons que a gente recebe ainda dentro do ventre materno. Que negócio diferente. Definição de personalidade que acontece ainda dentro do ventre materno. Então, a gente às vezes estudando a gente mesmo, né? E lendo sobre isso, eu fiquei impactado com isso. Um especialista falando, não, você pode ter definições que ainda aconteceram nos traumas, nas influências, no ambiente em que você foi gerado, na situação em que sua mãe estava quando você foi gerado. Tudo isso tem a ver com a sua formação. Então, é incrível a gente perceber que, de fato, a formação humana começa desde o ventre. Ela não é mecânica, né? Ela já há uma interação com todo o ambiente, né? Já há uma interação. Isso é extraordinário. Eu vou me lembrar de novo, meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, e minha esposa foi cesárea e tal, quando eu estava presente, e aí ele chorava muito, né? Ele nasceu, ele estava muito bravo de terem tirado, né? Ele, né? Ele estava muito nervoso. Ele chorava muito. E aí a minha esposa falou para eu falar com ele, né? E aí eu vou lá pertinho dele e falo, filho, seja bem-vindo, filho, o que foi? Calma. E ele acalmou e ele não chorou mais. O meu filho, nos primeiros 3, 4 dias ali, 2 dias que a gente ficou na maternidade, ele era uma criança que simplesmente não chorava, né? E é interessante porque antes dele nascer, essas eram as interações que a gente costumava fazer com ele. As frases, a gente repetia essas frases né, ali pertinho da barriga e tal. E você percebe claramente que não nasce um indivíduo sem uma história. Ele já tem uma história registrada ali no seu DNA, né? É incrível isso, né? Quando você falou, ele falou, conheço a voz desse cara há 9 meses. Exatamente. Isso é um negócio casa, assim, né? impressionante isso, né? É um milagre extraordinário. Né? Tanto que, assim, Pastor Willy, nessa questão aqui, tratando sobre o início da vida, você percebe claramente que em todos os argumentos pró-aborto, eles tentam desumanizar a criança que está no ventre. Então, assim, eles chamam de bolo fetal, a coisa, esse negócio. Mas quando você fala assim, não, o que tem aí é um bebê. Não, você não pode falar isso. Você não pode falar isso, porque você está ofendendo a minha consciência e tal. Justamente por quê? Porque quando a gente desumaniza, aí parece algo torna fácil. Torna mais simples, tira a sensibilidade, né? É essa a questão. E o salmista, ele conecta a existência dele, a interação de Deus com ele desde o ventre. Isso é incrível, né? Eu leio aqui o Salmo 139, a partir do versículo 13, ele fala a respeito dessa interação. Ele fala, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Que é isso que ele está dizendo que é extraordinária a vida, né? Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como profundezas da terra. Aí o 16, que eu acho que é o que mais comunica com o que a gente está dizendo, né? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que eles existissem. Olha que isso é extraordinário, cara. Isso Os teus olhos me viram ainda quando eu era um embrião. Então, ele não tem uma conexão com a vida a partir do dia do nascimento para fora do ventre, mas ele está dizendo, o Senhor já tinha planos, né? O Senhor já estava me vendo ali, o Senhor me gerou, o Senhor já interagia comigo, né? Como Deus e Pai, Deus estava ali agindo já no ventre ainda. Então, é no mínimo extraordinário a gente perceber que a interação do salmista, quando ele se refere à vida no momento presente, ele lembra do seu início ainda lá no ventre da mãe dele, e que Deus estava planejando a existência dele lá no ventre da mãe dele, conectado com ele, agindo, interagindo com ele. É extraordinário. Isso é extraordinário. E é interessante, né, essa frase que ele usa no final, né?
ele diz, todos os meus dias estão escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha isso. Né? Isso é um negócio que você fala assim, não é só que Deus conheceu ele, né? Ele transmite uma ideia de que Deus já se relaciona com ele. Ele não é materialmente visível, né? Ele não pegou, ele não está no braço da mãe e tal, mas Deus já se relaciona com ele, né? Deus já anda com ele, Deus já conhece a história que ele vai ter. E está fazendo planos, né? Cara, meu Deus do céu. Deus está fazendo planos. Aí você percebe, e meu querido estudante da palavra de Deus, aí você percebe o seguinte, quando a gente olha para a palavra de Deus, não tem como você não ficar surpreso com essa dádiva de Deus que nós chamamos de vida. Não é só que Deus deu a vida e soltou a gente, não. Deus conhece, Deus se relaciona, Deus vê, né? Deus tem planos, Deus tem histórias sendo construídas com pessoas que elas ainda não vieram ao mundo, né? Não nasceu ainda, né? Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é encarar como Deus encara a vida ainda no ventre. Deus encara, Deus interage, Deus faz planos. Ele é o autor da vida, né? Ele estava ali quando a vida foi gerada. Então, a primeira questão que a gente trata aqui é a maneira que Deus vê a criança no ventre e vê como um ser humano, como uma vida já pronta para sair e existir. Né? Legal, cara. Bom, na nossa pergunta 3, ele vai fazer, então, uma junção entre essas duas questões, né? Deus trata diferente uma criança no ventre de uma criança que nasceu, né? É a pergunta 3, né? Com base nos textos, né? Lucas 1, 2, 1 de Pedro, Lucas 18, Atos 7. Podemos afirmar que a Bíblia trata da mesma maneira crianças ainda não nascidas, os bebês e as crianças? Isso aqui é uma questão bastante interessante, porque a gente percebe que desde o contexto do Antigo Testamento, o mesmo termo que Deus usava para uma criança ainda no ventre era o termo usado para uma criança já nascida. Então, ao olhar de Deus, a expressão bíblica, essa diferença quem faz somos nós. Mas para Deus, dentro dos termos que a gente tem ali dentro da palavra de Deus, os mesmos termos são usados para uma criança ainda no ventre, quanto para uma criança que já nasce. E no Novo Testamento não é diferente. Tá? As mesmas expressões são usadas dentro dos contextos aqui que são colocados. A palavra aqui, eu não sei se eu vou, como fala, né? Uma tradução independente. Né? Mas a palavra aqui no grego é colocada como brepios ou brefos, eu não sei como que se pronuncia exatamente aqui. Mas é interessante esse destaque que dá, que ele fala a respeito de uma criança que nasce, para se referir a uma... quando, por exemplo, eles trouxeram aquelas crianças a Jesus, e ele fala assim, não impeça os pequeninos de virem até mim. São crianças que andam, que vêm ao encontro dele. É essa mesma expressão usada aqui no grego, para definir essas crianças que vinham ao encontro de Jesus. Lá em Atos, quando ele fala ali a respeito das crianças que foram mortas pela ordem de Faraó, Atos 7, 19, a expressão aqui que foi usada a respeito dessas crianças é a mesma. Agora, o que é extraordinário, quando a gente vai lá para Lucas 14, a gente percebe que naquele encontro extraordinário que tem entre Isabel e Maria, grávidas ainda, né, que é um momento extraordinário, e elas se encontram e as crianças se agitam no ventre, né, já uma manifestação ali do Espírito de Deus na vida de João, ainda no ventre da mãe, em Jesus, ainda no ventre da mãe, e a expressão que é usada para as crianças ali que se manifestam, quando se encontram, se agitaram, né? Se agitaram no ventre, é o mesmo termo no grego. Ou seja, a mesma maneira que o texto encarou aquelas crianças que vieram ao encontro de Jesus, as crianças que foram mortas injustamente e as crianças que estão no ventre dessas mulheres, é o texto que define o que é a vida humana. Então fica muito claro dentro do contexto bíblico que, para Deus, a vida já começou a acontecer desde o ventre. E nesse encontro de Maria e Isabel fica nítida a interação do Espírito de Deus ainda no ventre, né? Como Deus, como a gente falou antes aqui, o salmista fala, o Senhor já preparava um caminho para mim antes mesmo de eu vir à vida. O Senhor já tinha um plano para mim. E aqui, quando a gente tem a história de João Batista e Jesus ainda no ventre, fica muito claro isso. Fica muito claro que o Espírito de Deus, de fato, interage com a criança ainda no ventre
planeja, né? Deus na sua soberania, no seu olhar eterno, planeja a história, interage, prepara a criança. E fica também claro aqui que, de fato, há um preparo que acontece no ventre, né? Como nós estávamos dizendo. Porque se Deus já está interagindo ainda com o feto aqui, deixa muito claro que há um preparo que acontece ainda no íntimo da mulher, mas que Deus encara nitidamente a vida aqui ainda, né? Eu tenho até um dia desses, uma pessoa falou para mim que o certo era que a gente comemorasse um ano 3 meses depois que a criança nascesse, né? Então, assim, a criança nasceu, passa 3 meses, aniversário de um ano. De um ano, é. Eu já pensei nisso, se verdade. a gente pensar biblicamente, de fato, é um ano, né? Sim. Então, todo mundo tem um ano a mais, na verdade, né? Um ano a mais, porque o momento da concepção já há uma vida ali, né? Já há uma vida, já tem informações genéticas, já tem o DNA composto, já está tudo definido ali. A única coisa que acontece é o que é chamado o desenvolvimento, né? Aquele negocinho pequenininho, que é o bebezinho já pequenininho, ele vai tomando forma, vai crescendo, até que chega o momento dele nascer, né? Só que desde lá, assim, daquele carocinho, assim, né? Ele já tem uma história. Já tem uma história, já tem uma personalidade. Eu estava lembrando aqui da história de Esaú e Jacó, né? Que já brigavam no ventre, e a mãe já perguntava para Deus, falou, Deus do céu, o que está acontecendo aqui dentro de mim? E Deus já tinha ali uma história para cada... Já pensou, cara, no ventre. No ventre. Deus já tinha uma história para cada um, Deus já sabia o caminho de cada um. E isso, de alguma forma, também, e vale aqui para o nosso estudante da Palavra de Deus, essa reflexão, isso também, de alguma forma, define essa soberania de Deus, essa onipotência de Deus, né? Esse Deus todo-poderoso que ele não precisa que o indivíduo comece a respirar do lado de fora, vamos colocar assim, para ele construir algo com ele. Não, muito antes disso, né? Enquanto ele ainda está ali protegido pela placenta, dentro daquele líquido, né? Deus já está interagindo com ele e ele já tem uma história para Deus. Incrível isso, né? Porque para nós pais, né, a interação com a criança começa assim, né? Sim, verdade. Então a gente já começa a preparar ambiente, quarto, roupa. E é importante a gente perceber que não só nós interagimos, mas que o próprio Deus está interagindo também, participando da gestação, fazendo planos para aquela criança. E é extraordinário a gente pensar a respeito disso, né? Se nós fazemos isso, imagina aquele que vê o tempo de fora do tempo. Sim, né? sim. A gente está preso aos 9 meses, mas ele não, né? Ele já viu tudo fora do tempo, sim, né? Então, se para a gente tem essa interação, imagina para ele, né? É isso que o salmista estava dizendo, né? O Senhor viu os meus dias, né? O Senhor fez planos para mim. Isso é extraordinário. Eu acho que ter essa sensibilidade de como Deus olha a vida no ventre, talvez seja o que mais move o nosso coração a respeito do cuidado com a preservação dessa vida, né? Para Deus foi gerado. E para Deus começa a ter história, para Deus começa a ter planos. Então não tem como a gente encarar o feto como simplesmente feto, né? Como uma coisa descartável, mas há uma interação de Deus ali desde que a vida é gerada. Legal. Vamos à pergunta de número 4. Podemos usar o texto de Êxodo 21, 22, 25 em uma tentativa de desvalorização do feto humano? Sendo o feto uma pessoa, como nos posicionarmos frente às 3 situações nas quais o Código Penal brasileiro autoriza o aborto? Tá, deixa eu ler aqui para a gente o Êxodo 21. Vou ler nessa versão que está aqui no celular, que eu acho que ela é mais clara em relação a Êxodo 21, versículos 22 a 25. Que diz assim: se homens brigarem, acho que o 22 já define, e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida. É aquela lei do tabelião, né? Que é olho por olho, dente por dente, né? Então aqui, com base nesse texto, como ele diz aqui que a indenização pela morte causada no acidente já seria o suficiente, né, para pagar a dívida, mostra que Deus não valoriza tanto a questão do aborto ou da vida no ventre, mas não é uma realidade.
O que a gente provavelmente tem aqui é essa ideia do nascimento espontâneo que pode ser gerado nesse momento de conflito ou pelo acidente gerado. Aqui não tem nenhuma antecipação do nascimento. Antecipação, acho que é a melhor frase. Antecipação do nascimento. Mas não tem nenhum momento aqui, infelizmente esse texto acaba sendo usado para isso, mas totalmente fora de um contexto, porque não é essa a relação. Aqui a gente percebe que é um acidente, mas não há um apoio de forma alguma para o aborto ou uma desvalorização da vida ainda no ventre. Então a gente pode descartar aqui esse texto como sendo um texto... E aqui ele faz isso em duas etapas, né? A gravidez antecipou, né? Então a criança nasceu, mas está lá, tranquilo, então resolve de uma forma, né? Mas se houver um dano, por exemplo, de morte, aí é vida por vida. Aí né? é vida por aí vida. você percebe que para Deus esse negócio não é brincadeira. Sim. Aí é tratado como... É verdade. Então aqui seria, no primeiro caso, o aborto ou o nascimento espontâneo antes da hora, né? Mas se houver a morte, de fato, aí você tem a questão da vida pela vida aqui que é aplicada nessa regra. A segunda questão que você coloca aqui, né, que a lição coloca para a gente, é como que a gente pode lidar com as 3 questões que foram citadas aqui, onde a lei brasileira já dá uma autoridade, uma autorização, uma liberação para o aborto. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que são questões extremamente sensíveis. Né? Sensíveis, práticas, difíceis, né? De se discutir. A primeira possibilidade aqui foi quando a questão é entre a vida da mãe e a vida da criança que está no ventre. É óbvio que toda a questão precisa ser estudada, percebida, analisada, mas o que a gente percebe é que a vida que já está inclusa na sociedade, se de fato é uma questão de vida ou morte, de optar por uma das vidas, a vida já inclusa na sociedade é a vida da mãe, e provavelmente essa vida deveria ser a preservada. Né? Não faz sentido escolher pela vida do feto, sendo que a mãe já está inserida num contexto social. E aqui é uma situação de vida ou vida, né? Sim, de vida eu ou acho vida. muito interessante isso, porque aqui não é uma escolha de quem morre, né? É uma escolha de quem vive. A morte ela já está presente aqui no processo. Exatamente, né? exatamente. Então é um caso extremo, difícil, né? E a gente obviamente não está tratando aqui como uma coisa comum. Sim. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas de fato, dentro dessa questão a gente percebe que a da mãe é obviamente a vida mais... Você já chegou a enfrentar alguma situação assim no Ministério Pastoral? Não, nunca tive que enfrentar alguma coisa assim. Eu já tive, mas com amigos, não diretamente ligado ao Ministério Pastoral, à igreja, mas com amigo, né? Houve, assim, Deus foi misericordioso, mas no momento ali do parto, o médico chegou e disse, olha, houve um disparo aqui da pressão da mãe, a gente não tem condição, não tem mais o que fazer, e aqui você precisa fazer uma escolha, né? Eu fico imaginando, e por isso que a gente fala que ele é sensível, né? Porque é desesperador para o pai que tem que tomar a decisão, porque a mãe nessa situação ela não toma essa decisão, né? Nessa situação especificamente, ela não tem condição. A mãe vai sempre optar por preservar a vida do filho ali, né? No caso, quando a decisão é dela. E aí joga a bomba no colo do pai e o pai precisa tomar uma decisão ali, né? E às vezes morre todo mundo ou salva um, né? A morte já está presente, mas um dá para salvar, né? A gente tem o procedimento XYZ, dá para salvar um. Eu imagino que é uma situação em que você precisa de muita graça, de muita misericórdia de Deus para você conseguir decidir ali. Sem dúvida. E é uma situação real, né? Parece distante, mas não é distante. Pode de fato acontecer. Sim. Então, buscar a direção de Deus para esses momentos que é uma situação bem difícil. Um outro caso aqui que é liberado pelo Código brasileiro é nessa questão da anencefalia, né? Que é essa questão onde a criança provavelmente nasce sem o cérebro, né? E acontece muito essa questão da gestação de uma criança que a mãe sabe que já vai nascer praticamente para morrer. E esse caso eu já encarei na igreja, de mães que geraram fetos, crianças nessa situação, passam por todo o processo de gestação, os médicos eles se aproximam dizendo, olha, é um feto que não tem cérebro, é um feto que não tem condição de vida, vai nascer, vai durar alguns meses, vai morrer, e a gente te dá a opção de não dar continuidade a essa gestação, a todo esse processo dos meses, e a mãe optou em ter a criança.
E a gente percebe que, de fato, esse é um caminho coerente bíblico, porque uma vez que Deus é o autor da vida, só cabe ao Senhor tirar a vida e decidir quando vive ou quando não vive. Então, esse não matarás cabe a esse contexto. Cabe esse contexto. Cabe a esse contexto, né? Então, é um contexto de sofrimento, é um contexto difícil, principalmente hoje, onde a gente tem todos os dados ali de como a criança vem, e os pais são extremamente desafiados, né, a manter a gestação sim ou não, mas a gente percebe aqui que o autor da vida é Deus, e a gente tem muitos históricos de pessoas que nasceriam com sérias deficiências e não nasceram, que o Deus ainda fez um milagre dentro do ventre. Então, essa esperança ainda vai reinar no coração de quem tem filhos mesmo nessa situação. Um outro contexto que é colocado aqui, que eu acho que é talvez o mais duro de todos, é na questão do estupro, né? Porque, infelizmente, isso é uma realidade, o mundo está fora de ordem, existem os abusos, e dentro da lei brasileira cabe também à mãe decidir continuar uma gestação ou não dentro do contexto do abuso sexual, do estupro. Por mais difícil que seja lidar com essa questão, a gente tem que lembrar que, assim como a mãe não é culpada do que aconteceu, sim, a criança também não é. É uma violência extrema também, né? É uma violência extrema, traumática, dolorosa. É difícil chegar ao grau de sensibilidade para lidar com uma situação como essa. Mas cabe a gente pensar que a mãe não é culpada, é uma vítima, e a criança também é uma vítima do que aconteceu. É uma vítima. E existem histórias extraordinárias de crianças que vieram ao mundo nesse contexto e foram grandes seres humanos. Então, quem sabe, né, em meio a toda essa desordem, a luta aí para preservar a vida, Deus não cumpre aí propósitos extraordinários. Afinal de contas, é o Evangelho que transforma o ser humano, né? Sim. Independente de em qual contexto esse ser humano foi concebido, ele necessita do Evangelho de qualquer forma. Exatamente. Se tivesse sido no contexto A ou no contexto B, ele precisaria do Evangelho. Só o Evangelho que dá essa garantia de que ele será alguém vivo para a glória de Deus, né? Agora, você tocou num ponto que eu acho assim, muito, muito importante, né? Que é a violência, vamos colocar como violência, a violência evidente, né? Evidente, né? Sempre que a gente toca nessa questão, por exemplo, do aborto relacionado à violência sexual, ao estupro, existem algumas acusações de que a gente lida com isso com insensibilidade em relação à violência. E não. É uma violência extrema, é uma violência que exige punição, e exige punição severa para ela. É uma violência que marca, não adianta a gente maquiar, ela marca psicologicamente, ela marca o coração e a história. Só o Evangelho consegue trazer alívio para quem viveu uma violência como essa, né? Sim. Mas eu acho que o ponto aqui é que o feto em si, ele também não é culpado, ele também é uma vítima. Assim, né? como a mãe, ele é uma vítima, né, de uma geração, de uma vida gerada fora do contexto, fora da hora. Mas como você disse, a gente nasce fisicamente, mas pode nascer espiritualmente depois também. E pode ter uma grande história para a glória de Deus. Aquele momento doloroso passa, né, e uma nova história pode ser ali levantada de uma forma extraordinária. Então a opção bíblica sempre é para que a vida continue, né? Para que a gente olhe como Deus olha a vida no ventre. Né? Deus não conta os nossos dias a partir do que a gente nasce. Talvez a gente tenha que mudar de fato, agora não dá mais, né? Mas colocar o aniversário aí no... Tem que colocar o aniversário 1/2, né? Isso, mas de fato, Deus não olha dessa forma, né? Deus olha a vida desde que ela foi concebida, Ele sopra a vida naquele momento e é assim que Ele olha, e a gente precisa olhar dessa forma, preservando a vida no ventre da mãe. Amém, amém. Pastor Willy, temos aqui então algumas questões, alguns desafios práticos para a gente, caminhando para o fim da nossa lição bíblica. Eu vou citar os 2 desafios práticos aqui, mas eu ia pedir para você, Pastor Willy, para, no final, uma palavra pastoral, tanto para quem, de repente, está vivendo um dilema como esse. Há inúmeras pessoas que vieram para o Evangelho e têm, no curso das suas histórias, situações como essa, já realizaram algum tipo de aborto em algum tempo,
de suas vidas, e às vezes quando nós tocamos nesses assuntos, essas pessoas ficam extremamente mexidas, comovidas, porque aconteceu algo que agora ela sabe que aquilo não foi correto, né? Mas eu também queria que, se possível, nessa sua palavra, uma palavra pastoral para quem também é vítima ou foi vítima de uma violência como essa, né? A gente sabe, nessa questão do estupro, por exemplo, que essa é uma cruel realidade no nosso país, em vários lugares do mundo, mas como se costuma sempre dizer, né? Você não é culpada, né? Você é uma vítima, e como vítima que a sua vida não precisa acabar nisso, né? Pode ter um caminho, né? Mesmo depois de uma violência extrema como essa, né? E a gente que crê no Evangelho, a gente sabe que o Evangelho ele realinha ali a nossa vida, né? Mas os desafios práticos que nós temos aqui, primeiro considere a prerrogativa de Deus sobre a vida, e o segundo considere as consequências do aborto em quem o pratica. Então são duas coisas aqui extremamente essenciais. Primeiro, que a gente percebe, Deus olha a vida a partir do momento que ela é gerada no ventre. Essa cosmovisão que existe no mundo de que o feto é só um feto não é verdade. Para Deus já há uma interação desde que toda a vida foi gerada no ventre de uma mulher. Infelizmente, muitas são geradas em contexto de sofrimento, de trauma, de abuso, de dor, mas já existe ali uma interação. Então, cabe a gente aplicar esse conceito do não matarás ao momento da gestação, ao momento que a vida foi gerada. Porque é assim que Deus olha. É assim que Deus olha. De fato, como você disse aqui, muita gente vem para o Evangelho carregando essa culpa, principalmente quando a gente destaca isso. Sim. Né, de que Deus olhou assim a vida e talvez isso não tenha sido priorizado, valorizado por muitas pessoas. Mas todos nós que viemos para o Evangelho, viemos com histórias difíceis, de pecado, de necessidade de perdão, de necessidade do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, a partir do momento que a gente nasce espiritualmente, há de fato um lavar dos nossos pecados, e essa graça perdoadora continua sobre a nossa história. Né? Jesus ele mostra isso, quando ele lava os pés dos discípulos, né? Falou, estou aqui de novo, lavando vocês, dando a oportunidade de sempre um recomeço. Então, existem vidas marcadas pelo trauma, do abuso. Esse mesmo poder do Evangelho também é poderoso, é capaz de dar para essas pessoas um novo sentido para a vida, um novo significado. Portanto, seja a culpa carregada, seja o trauma carregado, Deus é poderoso para curar e para dar sentido a todas essas vidas. Isso é muito importante. Quando a minha mãe me gerou, quando ela ficou grávida de mim, ela tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. Então, eu acho que seria uma pessoa com todas as opções, né? Meu pai sendo filho de um pastor ultra radical e minha mãe fica grávida com 14 anos de idade. É uma criança, né? 14 anos de idade. Eu olho para uma menina de 14 anos de idade hoje, eu vejo uma criança. Não tinha estrutura emocional, não tinha estrutura física, mas em nenhum momento ela optou em não ter. Ela fez 15 anos em fevereiro, eu nasci em março. Nossa, que interessante. Nunca desistiu de mim ali. Então, assim, Deus pode transformar histórias difíceis em histórias para a glória de Deus. Então, cabe a gente colocar essa percepção aqui, né? Aquilo que foi tão difícil e doloroso, obviamente, para os meus pais no começo, hoje é motivo de alegria. Então, o Evangelho, o envolvimento de Deus na história, na nossa história, por mais que a gente tenha começos difíceis, pode ser histórias extraordinárias. Os finais podem ser diferentes. Logo, logo a gente caminha para um mundo sem sofrimento, sem trauma, sem dor, sem abuso. E é a partir disso que a gente caminha. Então, sempre a favor da vida, porque é assim que Deus tem olhado para o contexto da existência humana. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando aqui ao final da nossa lição bíblica de número 2. O pastor Willy vai fazer uma oração para a gente encerrar, mas eu queria também dar uma palavra para você que de repente tem passado ou passou por uma perda, né? No mês de setembro, a minha esposa e eu perdemos um filho, né? Ela estava gestante e houve uma complicação e nós acabamos perdendo esse nosso filho, né? Um amigo me falou um negócio interessante
que naquele momento de dor e com todos aqueles conflitos eu não conseguia refletir, mas ele falou assim, meu amigo, Deus fez você pai pela segunda vez. Deus fez a Verônica mãe pela segunda vez. Vocês tiveram um segundo filho que está guardado para a eternidade. Você vai encontrá-lo novamente, vocês vão encontrá-lo novamente na eternidade, e na eternidade sua família vai estar de novo junta. Nós vivemos em um mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, seja ele provocado, seja ele espontâneo, mas há uma promessa no Evangelho de que nós caminhamos para um mundo sem sofrimento. É quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, restaurar todas as coisas. Então, se você teve uma perda, se você perdeu um filho, se você tem passado por essa dor, que você continue firme, porque haverá um tempo em que nós não viveremos mais essas lágrimas, nós não sofreremos mais essas dores, e que Jesus possa abençoar a sua vida e sustentar a sua vida. Pastor Willy, pode orar para a gente? Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, diante de um assunto tão difícil, Senhor, de um contexto tão desafiador, Pai. Mas nós nos colocamos a Ti, diante de Ti, buscando em Ti forças para vencer as desordens que cercam por vezes os nossos pensamentos a respeito de erros que foram cometidos no passado, que nesse momento, Pai, muitas consciências e corações sejam aliviadas por talvez culpas que carreguem, Senhor, no seu passado, pelo fato de que o Senhor naquela cruz pagou pelos nossos pecados e nos dá a condição para viver uma nova vida, Senhor. Que a paz venha a ser derramada sobre corações que têm culpa, Senhor. Mas há também, Senhor, muitas vidas traumatizadas pelo abuso, pela consequência de um mundo fora de ordem, por questões de sofrimento. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor manifeste hoje, por sua graça e misericórdia, cura sobre muitos corações e muitas mentes, Deus. E pedimos a Ti também, Senhor, que nós, como Tua igreja, como Teu povo, sejamos levantados para lutar sempre pela vida, Senhor. Dentro dessa consciência, Senhor, de que o Senhor é aquele que dá início a toda a vida. E só o Senhor tem o direito de tirar ou de dar fim à vida, Senhor. Que a Tua igreja lute pelos propósitos eternos que vêm do Teu coração, Senhor. Que a Tua igreja sempre esteja disposta a lutar pela vida, a lutar, Senhor, para que a gestação seja durada, para que vidas nasçam e nasçam para a glória e para louvor do Teu nome, Pai. Pelo nome de Jesus, assim nós o colocamos diante de Ti. Amém. Amém, amém. Pastor Willy, mais uma vez, obrigado. Sua participação aqui sempre bastante animadora e sempre bastante um conteúdo bastante abençoador. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembro você, hein? Instagram, Facebook, se você ainda não segue Promessistas nas redes sociais, corre lá para você seguir, ficar por dentro de todas as novidades e a nossa grade de programação nova, né? Eu ia até falar de cor aqui, mas eu ainda não decorei. É muita coisa nova acontecendo aqui e eu tô com medo de errar. Então, fique atento para que você não perca nada daquilo que está sendo produzido para abençoar grandemente a sua vida. Eu quero te lembrar uma outra coisa. Essa semana tem Dia das Crianças, hein? Olha só, tem muita criança nesse mundo que sofre por conta das dificuldades à sua volta. Presenteie alguém, presenteie uma criança, seja presente na vida de uma criança, faça da vida de uma criança um símbolo do futuro, desse futuro que só Deus pode organizar e construir. Que Jesus te abençoe, até a próxima semana e bons estudos!